Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. A gente precisa falar muito sério aqui com vocês. Vamos falar do estado de saúde do Lula. Vocês sabem que eu sou um crítico de grande parte da grande mídia, que é totalmente tendenciosa. Mas a gente precisa falar também da atuação de alguns profissionais aqui do YouTube, que ficam passando informações. E esse caso do estado de saúde do Lula tá dando o que falar, tá vexatório. Nós vamos falar também sobre a interferência da ABIN durante a gestão Bolsonaro, espionando até ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive com prisão de pessoas. O que a gente pode falar sobre isso? E vamos falar da atuação da extrema imprensa também sobre esse tema, que é muito importante. E aí a gente vai falar também sobre a guerra de Israel, na verdade uma manifestação que aconteceu em São Paulo sobre o caso. Uma coisa deplorável. E a gente precisa discutir um pouco mais sobre isso, tá bom? Então seja muito bem-vindo, que bom ter você agora na hora do almoço comigo. Obrigado por me receber na sua casa, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para todos os seus. E eu desejo mesmo, do fundo do coração, que nunca falte o pão de cada dia na sua casa e para toda a sua família. Eu sei, para um pai de família, para uma mãe de família, o quanto isso é caro. Ter o pão para dar para os seus filhos. Então, isso é uma coisa que eu te desejo com toda certeza. Vamos começar? Vamos falar do estado de saúde de Lula? Vamos começar trazendo uma matéria da Jovem Pan. Lula é submetido a exame pós-operatório em hospital de Brasília. Essa matéria foi publicada ontem e diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi submetido no último sábado, dia 21 de outubro, a exames de rotina para acompanhar a evolução das cirurgias realizadas no final de setembro, informaram fontes oficiais. Ele compareceu ao Sírio-Libanês, devia ir ao SUS, mas foi ao Sírio-Libanês, em Brasília para fazer uma radiografia do quadril. Vamos lá, vamos entender um pouco mais. A minha crítica agora é com pessoas das redes sociais. Com base nessa matéria, essa da Jovem Pan foi divulgada hoje, mas a CNN já tinha divulgado sobre essa questão dos exames de rotina do Lula. Eu recebi, até estarrecido, o vídeo de um cidadão, até não vou citar aqui nome nem canal, e com até bastante visualização, cerca de 50 mil visualizações, a média dos vídeos dele, e ele declarando que Lula foi substituído por um sósia, e que esse sósia é quem já está com a saúde debilitada e provavelmente esse sósia também não aguente até o final do mandato e o Alckmin já está preparando para assumir tudo. Vamos lá, pessoal. Esse tipo de narrativa, esse tipo de discurso imbecilizado é o responsável por fazer com que gente séria da direita perca a credibilidade. Então, é muito estranho, é até assustador ver que gente que traz um discurso como esse tem credibilidade no segmento político. É estranho. Então, da mesma forma que a gente faz críticas aqui à extrema imprensa, com os ataques que faziam ao ex-presidente Bolsonaro, com a passação de pano ao Lula, ou seja, essa agenda woke toda preparada para manter esse império da esquerda no poder em volta do mundo. A gente viu estarrecidas as eleições da Argentina, como que está acontecendo, a interferência do Lula na Argentina, mas são dados fáticos, estão veiculados em jornal, está veiculado em mídia de direita, de esquerda. Então, assim, é coisa que a gente tem fundamento, tem base. Agora, esse discurso, até patético, pífio, efetivamente, isso tira a credibilidade do discurso. Não dá para aceitar que dá para ter credibilidade com um tipo de discurso como esse. A política tem que ser bem feita. E Lula está fazendo tratamento, não voltou ainda, tá? E provavelmente vai voltar. E o discurso se defende com diálogo, com ideias, e não esse tipo de coisa idiotizada que é utilizada por grande parte aí da imprensa. Isso é fato, tá? Vamos lá, tem mais conteúdo agora. Pois da mesma forma que a gente faz crítica à atuação nas redes sociais, que nem sempre é séria,
Da imprensa também a mesma coisa. Essa matéria é da revista Fórum, de extrema esquerda. É um editorial que se chama Fala Rovai, da matéria, e diz o seguinte: Bolsonaro, orelhudo, usava a ABIN. Fala Rovai. A gangue da ABIN era a turma do orelhudo Bolsonaro que grampeou 33 mil pessoas. Tá bom, então o Bolsonaro grampeou 33 mil pessoas, e 33 mil pessoas eram todos adversários políticos. Bolsonaro sabia tudo dessas 33 mil pessoas e Bolsonaro dominava a ABIN. Pode parecer um discurso meio tosco, mas é isso que eles querem enfiar na cabeça da população para ter cada vez mais armas para poder utilizar numa possível prisão do Bolsonaro. Eu já não acredito na prisão do Bolsonaro, tá? Eu até apostei que aconteceria a prisão do Bolsonaro, errei, tá? Errei. Um fator surpresa foi o apelo popular. Eles sacaram que prender o Bolsonaro daria na cara demais. É fato. Então recuaram e vão tentar atacar a imagem do Bolsonaro o quanto puderem mais, mas não vai resolver. Quanto mais eles atacam, mais Bolsonaro se torna forte. É fato, é o que está acontecendo. Mas por que eu separei essa matéria em específico, a forma que a extrema esquerda trata? Porque isso aqui não é um blog, não é uma rede social. Isso aqui parece uma postagem chula de rede social. Não é. É um jornal de extrema esquerda, mas que recebe aí patrocínio, que é da grande imprensa. Trazendo esse tipo de postura, sabe, tosca. A palavra certa é essa, tosca. Porque é um ex-presidente, merece todo o respeito. Assim como também eu acho tosco uma postagem que pudesse fazer a mesma coisa com o Lula. Vocês já viram aqui no nosso editorial eu xingar Lula, xingar alguém? Não. Por quê? Porque a mensagem tem que ser séria. Esse é o diferencial do nosso canal. Mas por que eu quis discutir isso aqui? Para Bolsonaro, durante a gestão Bolsonaro, para atacar Bolsonaro, a extrema imprensa, ela diz que Bolsonaro é o responsável e sabia de tudo, igual os atos do dia 8 de janeiro. Aquela coisa ridícula da CPMI que indiciou Bolsonaro, sendo que o cara nem estava aqui dizendo que o Bolsonaro foi o responsável pelo 8 de janeiro. É ridículo aquilo. Da mesma forma que é ridículo dizer que Bolsonaro era o mentor por detrás da ABIN que espionava ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a ABIN tem a sua autonomia e sua independência, de certa forma. Ele tem um grupo lá de servidores concursados que fazem a sua atuação e nem sempre o presidente é o ordenador de tudo que acontece lá dentro. Ou, se tem gente que tem que responder criminalmente. Lula. Essa matéria do Estadão de 2008. Presidente do STF foi grampeado pela ABIN. Nesse caso aqui, a imprensa entende que Lula não tem nada a ver com isso. Que a ABIN é independente e que Lula é só mais um sujeito que foi alvo disso aqui também. Vamos lá. Reportagem publicada nessa semana, de 2008, pela revista Veja, mostra que os serviços de espionagens federais ultrapassaram todos os limites a respeito à Constituição e à democracia. Isso durante a gestão Lula. E instalaram grampos telefônicos ilegais nos aparelhos do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, como já se suspeitava. A Veja atribuiu os grampos à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. De acordo com informações passadas por um agente da ABIN à revista, também foram grampeados o presidente do Senado, que à época era Garibaldi Alves, e o líder do PSDB, Arthur Vigílio, do qual eu sigo e eu gosto do Arthur Vigílio, tá? Sigo ele nas redes sociais. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Aqui, em 2008, sabe qual foi o entendimento? Ora, Lula não tem nada a ver com isso. Lula é mais uma das vítimas também. Não, o Lula não foi grampeado, mas o Lula foi pego de surpresa. A ABIN é independente, a ABIN é o serviço de espionagem. Agora com Bolsonaro, é o orelhudo do Bolsonaro que merece ser preso porque ele manda em tudo e conhece tudo da ABIN. O que eu quero dizer para vocês é que eles querem pegar o Bolsonaro.
Só que é muito difícil, porque tudo que eles acusam o Bolsonaro, o Lula já fez. Já fez em escala maior. Vocês entendem? Vamos falar das joias. Pois é. E o Piaget do Lula, que nem foi declarado? Ah, não, mas se eu pegar o Lula é perseguição política, disse o Procurador-Geral da República. Ah, mas a BIM espionou os ministros do STF. Ok, Lula também. Ah, mas o Bolsonaro fez live usando o Palácio Presidencial. Oi? E o Lula, que põe a Janja do lado dele nas lives? Que é uma violação maior do que essa. No princípio da impessoalidade, tá em todas. Viajando em todas. Curtindo a vida doidada em todas. Ah, mas e o cartão corporativo do Bolsonaro? Oi? O Lula gastou mais. Ah, mas e os sigilos do Bolsonaro? Lula pôs mais. Agora, só em 8 meses. Então, é muito difícil atacar um cara, sendo que o outro tá bem mais sujo no puleiro de galinha que ele tá encaixado. Então, eu fiz esse vídeo para te alertar sobre essa narrativa. Então não caia nessa de que o Bolsonaro usava a BIM. Pelo amor de Deus, o Lula também. Me poupe. Vamos lá. Extrema esquerda, matéria da Revista Oeste. Extrema esquerda queima bandeira de Israel, pede fim do país judeu e parabeniza terroristas do Hamas. E aí? O STF tomou alguma medida? Manifestaram em alguma coisa? Não. Em protesto, realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, militantes do PSTU. Eu vou te falar, eu nem sabia que existia isso, PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Nunca tinha visto nem falar nisso, tá? Marcaram posição a favor dos extremistas islâmicos. Pois é, essa turma, inclusive, levaram crianças, tá, para manifestar a favor do grupo Hamas. E, olha só, queimaram bandeira de Israel aqui, ó. Pelo Instagram, membros do PSTU mostraram o momento em que as bandeiras de Israel e do imperialismo dos Estados Unidos foram queimadas. Pois é, falaram. Ao declarar apoio ao Hamas, esquerdistas chamam Israel de país invadido de terrorista. Pois é, esse aqui é o nível dessa gente. E tinha muita gente. Palestina livre, viva a Palestina. A gente precisa discutir bem mais sério. Eu peguei aqui um trecho do Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, e eu vou colocar um trecho da fala dele aqui. Mas antes, olha só alguns efeitos que o mundo já está sentindo com essa turma livre para falar o que pensa, que é essa turma que defende o Hamas. Nova ameaça de bomba faz Palácio de Versalhes ser evacuado pela 6ª vez em 8 dias. O Palácio de Versalhes, na França, foi evacuado neste sábado, dia 21 de outubro, devido à nova ameaça de bomba, a 6ª em 8 dias. Pois é, a França está vivendo um caos por causa da turma aí apoiadora do Hamas. O Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, tá? Ele é professor da Unasp e apresentador do programa Evidências. No trecho desse programa Evidências, ele discutiu com um apoiador dos palestinos. E aí, ele deu uma resposta que eu achei épica. Tá, essa resposta é lógico, não partiu dele, ele pegou de um pensador norte-americano, uma pensadora norte-americana, mas eu achei genial a forma que ele soube usar isso no momento certo para rebater. Na verdade, eu estava no flow. Dá uma olhada no que ele fala. Mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. 1 bilhão e 200, se não me engano. Se você está falando que 80% não são assim, você está admitindo que 20% são. Isso dá uma média de 300 milhões de pessoas. 300 milhões de radicais é mais do que a população dos Estados Unidos. Agora, os 80% que não são radicais, eles são irrelevantes para os meus dados. Porque eles não são ameaça. Ameaças são os 300 milhões, que não é pouca gente. E eu tenho que denunciá-los. A maior parte dos alemães não eram nazistas, nem antissemitas. Mas a maior parte dos alemães são irrelevantes em relação àquela minoria que matou 6 milhões de judeus. Então, se em nome da não ofensa a uma maioria que não se identifica com aquilo, eu me calo de denunciar a minoria, eu tenho um problema muito sério, porque essa maioria é tão irrelevante
que a maioria dos alemães não impediram Hitler de matar 6 milhões. Então, desculpe-me, mas eu não posso, em nome da não ofensa a você, deixar de criticar a minoria que faz o barulho, porque ela faz barulho. E a maioria é tão irrelevante que ela nem impede a minoria de agir. Exatamente isso que acontece. Faço minhas palavras dele. Então, isso eu digo a todo tipo de radicalismo, ao radicalismo advindo do terror do Hamas, eu digo do radicalismo advindo do terror da política brasileira, eu digo do radicalismo advindo do terror dessas pessoas que vão lá para queimar a bandeira de um país. É o antissemitismo expresso. E aí, a hipocrisia da esquerda nesse sentido é latente. É latente. Saiu uma pesquisa que diz que 70% dos brasileiros estão do lado de Israel nessa discussão entre muçulmanos, entre palestinos e os judeus. E aí o governo vem totalmente na contramão daquilo que a nação quer. Isso é democracia ou é democracia relativa? Aí a resposta fica fácil, né? É isso, pessoal. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente quer fazer um trabalho sério, tá? Então, quando eu tecer críticas aqui a outros que fazem trabalho no YouTube, eu não quero polemizar, tanto que eu não citei nomes, tá? Mas eu acho que a gente precisa acordar para a vida. Tá na hora de tirar o assunto da quinta série e falar mais sério, porque política é coisa séria. Então, esse esqueminha de vamos espalhar isso, fake news aqui, aquilo ali, uma coisa que idiotiza as pessoas, não vai prosperar, tá? É hora da gente levantar um debate sério, porque o sistema é bruto, tá? O sistema é interligado, existe sim uma nova ordem, isso é mais do que provado. Quer saber como que essa nova ordem existe? E tem dados estatísticos para defender isso? É simples. É só você ver que o Lula libera, através de um banco onde ele tem o controle, o Brasil tem o controle, 5 bilhões de reais para ajudar um argentino que está destruindo o país, que é o chefe da economia, que é o Massa, para se manter no poder. Essa é a agenda woke da nova ordem mundial. É quando o Lula manda os marqueteiros do PT para fazer uma campanha de ataques nas redes sociais contra o Javier Milei. É quando a China manda gente com dólares amarrados em volta do corpo e não se sabe o porquê que esses chineses chegaram com quase $1 milhão amarrado ao corpo dentro de um aeroporto argentino e foram pegos. É isso. É quando a gente começa a perceber que há a Espanha mandando gente para a Argentina para dar apoio total. Ou seja, vários países se juntando para mandar gente para manter a esquerda imperialista no poder. É a esquerda que é imperialista. Esse discurso de que os Estados Unidos é imperialista, Israel é imperialista, é mentiroso. Você quer saber por que eles são os imperialistas, os verdadeiros imperialistas? Eu vou te explicar o porquê. Eles querem manter a mamata deles. Então pensa comigo. Se aqui no Brasil eu tenho o governo Lula, que ele sim vive no império, tá? Ele sim vive como se fosse o grande monarca, liberando todos os benefícios aos amigos do rei. Imagina se um país vizinho aqui na Argentina acorda para a vida e fala, não, vou cortar benefício. Não, eu quero que o país cresça por igual, para todos. Quero que o país desenvolva e vamos parar com essas grandes castas. Aí depois da Argentina, já tem o Uruguai. E depois vem outro país, e de repente toda essa estrutura que esses países socialistas, esses sim imperialistas, vê a China dominando grande parte da África, vê a Rússia bancando países ao redor do mundo aí, esses sim, se eles virem os poderes e essas castas começarem a cair e o liberalismo tomar conta, eles perdem o poder. Então é por isso que essa agenda de manutenção do socialismo é gigantesca, porque o socialismo vive do povo na miséria. É simples assim. É simples assim. O dia que o povo sair da miséria, o socialismo acaba. E ponto. E aí as pessoas que estão no poder não retornam mais. Então é por isso que eles têm tanto medo. E é por isso que eles agem tanto
para manter o socialismo no poder. É isso, pessoal. Grande abraço. Desculpa, enrolei um pouquinho aqui conversando fiado, mas é porque eu gosto de bater papo com vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.